Para começar a falar a respeito das leis de Kepler, nós aqui lembramos que está ali Johannes Kepler, nascido em 1571 e falecido em 1630, certo? Então ele nasceu 400 anos antes do que eu, tá? Mas o Kepler, então, ele elabora aí 3 leis que determinam o movimento dos corpos celestes. E o Kepler, ele vai contra, né, o que a igreja acreditava e impunha na época. Inclusive ali, ó, pode ver que eu coloco que ele aperfeiçoou as invenções de Galileu Galilei, influenciou Isaac Newton, e o Kepler, né, o Galileu Galilei, o Copérnico, Nicolau Copérnico, todos eles, de certa forma, rompem com os dogmas da igreja que acreditava na teoria do geocentrismo. O que é o geocentrismo? Geocentrismo é a Terra no centro do sistema. Nessa época poderia se dizer, inclusive, como no centro de todo o universo. Tá? Seguramente, no centro do universo, isso aí era o dogma que a igreja criava. Tá? E não é difícil imaginar isso aí, porque ali seria, digamos assim, a ideia de perfeição total. Tá? Como o Deus criador do universo, a Terra, a coisa mais importante que existe no universo, totalmente centralizada com tudo ao seu redor, demais planetas e inclusive o Sol. Mas Copérnico, Galileu, Kepler, eles rompem com essa teoria e apresentam o Sol no centro do universo, para a época também. Tá? Então, que é a chamada teoria heliocêntrica. O Tycho Brahe, quando ele consegue apresentar aí suas 3 leis, ele, no caso o Kepler, ele era assistente do Tycho Brahe. Então, o Tycho Brahe, ele era um cientista que, inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo aí mais adiante, que o Tycho Brahe ele tinha uma lei empírica, e essa lei empírica, ela, digamos assim, de certa forma, a utilização dessa lei empírica do Tycho Brahe, na verdade, não pode ser uma lei, né? Mas é uma lei empírica. A lei empírica, na verdade, ela no caso, não necessariamente funciona, tá? Ela não tem uma comprovação. Mas ele apresenta uma fórmula, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E essa fórmula, ela permite que seja calculado a posição dos planetas em relação ao Sol. Uma forma empírica de tipo Tycho Brahe. E essa fórmula aí até, digamos assim, um certo valor, ela, digamos assim, trabalha muito certinho, ela dá muito certinho, sendo possível, inclusive, se eu não me engano, o planeta Urano foi encontrado através dessa lei empírica de Tycho Brahe. Tá? Quando encontraram, através dessa lei, eles já desconfiavam que poderia estar naquela posição. E, de fato, nas proximidades, ele foi encontrado. Mas isso aí fica para um outro vídeo, tá? Então, olha só. Nós vamos, então, aqui ver as leis de Kepler, tá? Então, o Kepler, ele sintetiza todo o material que ele teve acesso, porque ele foi assistente e sucessor de Tycho Brahe. Ele teve acesso aos dados astronômicos coletados por cientistas da época. E entre 1609 e 1619, então, ele escreve, tá, essas 3 leis que apresenta aqui, né, na sua publicação da época. Eu não sou muito bom em latim, então eu não vou ler para vocês não o que está escrito ali. Mas fala o nome dele, fala alguma coisa de regras matemáticas e tal, e ele apresenta aí as 3 leis nessa obra. Mas vamos lá. Quanto às leis de Kepler, então, a primeira lei fala, seria a chamada lei das órbitas. Ela diz que os planetas, eles orbitam em órbitas elípticas. E, no caso, uma elipse apresenta 2 focos,
e o foco está localizado num desses focos da elipse, certo? Então essa seria a primeira lei de Kepler. Planetas orbitando o Sol em órbita elíptica, o Sol ocupando um dos focos da elipse. Então essa é a primeira lei de Kepler, uma lei extremamente simples, mas como eu comentei, uma lei complicada para, naquela época, ela ser, digamos assim, imposta, colocada, publicada em função de que desagradava a igreja, tá? A segunda lei de Kepler corresponde, então, à chamada... Opa, só deixa eu ver aqui. A segunda lei de Kepler, ela diz que o raio vetor que liga o planeta ao Sol... Esse slide aí eu fiz alguma besteira e ele desapareceu. Mas o negócio é o seguinte, ó. O raio vetor, essa linha aqui que está entre o Sol e o planeta é o chamado raio vetor. E a segunda lei diz que o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, certo? Isso significa que esse triângulo aqui, ou o aproximado, escuro, e esse outro, o que eles apresentam? Áreas iguais, como está colocado aqui, desde que os intervalos de tempo para que o planeta vá desta posição para essa outra, ou daqui para cá, seja exatamente o mesmo tempo, o que faz com que S1 seja igual a S2. Tudo bem? Bom, aqui então, em função da órbita ser elíptica, nós temos o ponto mais próximo do planeta ao Sol, que é colocado como o periélio. Então, a proximidade do planeta ao Sol, nós vamos ter aqui o periélio. E quando o planeta está afastado do Sol, esse planeta encontra-se no afélio. E quando nós comparamos, então, olha só, vamos partir da premissa que essas áreas são iguais. Por quê? Porque o intervalo de tempo para ir daqui até aqui é o mesmo intervalo de tempo para vir daqui até aqui. Então, se essas áreas são iguais, é muito importante que você perceba que aqui são áreas, mas a trajetória que o planeta descreve, tá? A trajetória que o planeta descreve, então, associado a essas áreas, observe que no afélio, aqui ele percorre uma distância menor do que a distância percorrida no periélio. Então, no periélio, ele percorre uma distância maior. Só que essas distâncias elas foram percorridas no mesmo intervalo de tempo. E quando a gente divide distância pelo tempo, você sabe que isso é velocidade, não sabe? Então, distância dividida pelo tempo é velocidade. E dessa forma, o que nós podemos afirmar? Que a velocidade no periélio é maior que a velocidade no afélio. Então, o planeta, quando ele está mais próximo ao Sol, ele desenvolve uma velocidade de maior valor do que quando ele está afastado do Sol. E lembrando que a energia cinética está associada à velocidade dos corpos, então aqui o que a gente também conclui? Que a energia cinética do planeta, quando ele se encontra no periélio, é maior que a energia cinética desse mesmo planeta quando ele se encontra no afélio. Então, está aqui expressa aí os termos e as consequências dessas duas primeiras leis de Kepler, tá? E aqui eu vou apresentar para você, então, a terceira lei de Kepler. A terceira lei, ela diz que a razão entre o quadrado do período de revolução e o cubo do raio médio das órbitas dos planetas é constante. Tá? O que isso aí quer dizer, professor? Não entendi essa encrenca. Quer dizer isso que você vê aqui no lado. Se eu pegar todos os planetas que orbitam o Sol, por exemplo, todos os planetas que estão orbitando o Sol, eu pegar o período de translação desse planeta ao redor do Sol. Por exemplo, aqui ó, tem o planeta A
ele tem aqui assim, azulzinho, você enxerga a órbita desse planeta em torno do Sol. Você tem aqui o planeta B, você também enxerga a órbita desse planeta em torno do Sol. Quando esse planeta, então ele translada em torno do Sol, nós temos o quê? Um tempo gasto. Como nós consideramos que esse tempo é praticamente o mesmo para cada volta, tá? Então nós temos aqui um período, tá? Então nós aqui, ó, o mesmo tempo para cada volta, o mesmo tempo para cada volta. Então nós temos aqui uma repetição e temos a grandeza período, tá? Então esse aqui é um movimento que ele ocorre com uma frequência constante. Então tá aqui, ó, período elevado ao quadrado dividido pelo... Bom, isso aqui é uma elipse. Mas uma elipse mesmo assim é uma elipse exagerada, tá? É uma elipse exagerada porque não é uma elipse exatamente desse jeito, como está no desenho, que é a trajetória do planeta em torno do Sol. Então, digamos assim, é um círculo levemente achatado, tá? Não é com tanta proeminência como aparece aqui. E aí o negócio é o seguinte. Então, nessa elipse, nós temos um raio médio. Por exemplo, quando o planeta está mais perto aqui do Sol, o raio é menor, mas quando está mais distante, o raio é maior, mas então considere que existe um raio médio. Esse raio médio, quando elevado ao cubo, e estando esse raio ao cubo dividindo o quadrado do período, para qualquer um dos planetas, seja lá Júpiter, seja Urano, Netuno, Marte, Vênus, Terra, ou lá o rebaixado Plutão, para todos eles, período ao quadrado dividido por raio ao cubo é um valor constante. Isso permite, então, que se para o primeiro planeta do Sistema Solar, isso aqui é constante, tá? Dá um valor. Mas para o segundo planeta, temos o mesmo resultado de razão. Para o terceiro, quarto, quinto e assim por diante, sempre o mesmo resultado, significa que eu posso, então, igualar o período pelo raio ao cubo de um planeta com o período ao quadrado pelo raio ao cubo para o outro planeta. É o que eu faço aqui, ó. Período do planeta 1 ao quadrado sobre raio ao cubo do planeta 1, isso é igual a período do segundo planeta ao quadrado pelo raio ao cubo da órbita, no caso desse planeta. E isso é a terceira lei de Kepler, que nós iremos tratar aí daqui a pouquinho através de exercícios. Gravitação universal de Isaac Newton, o famosíssimo Isaac Newton. Isaac Newton ali vive de 1643 a 1727. Então ele morreu com 84 anos. E o Isaac Newton, ele é de origem bem humilde, tá? O pai, ele falece quando ele é bem pequenino ainda. E, no caso, ele até se dependesse da família, para vocês terem ideia, se dependesse da família, ele não teria sido o cientista que ele foi. Porque aos 14 anos, para se ter ideia, ele teve que ir para as terras da família e eles pretendiam que ele ajudasse ali na agricultura e tal, mas ele não quis saber disso. Ele foi para lá e se meteu com estudos. Tá? Não quero ficar no arado, nada disso, eu quero estudar. E mais tarde, então, ele chega na Universidade de Cambridge, que ele foi, inclusive, professor, mas ali, ó, entre 1665 e 1667, a universidade ela é simplesmente fechada por causa da peste bubônica. E nesse período, galera, olha só o que o Newton ele faz. Então foi um período de retiro completo, ele volta para casa, entra para um período aí até por causa de proteção, por causa da peste bubônica, é um período de retiro. Só que nesse período de retiro o cara estuda muito, tem acesso a muito material importante aí, né? E o que acontece? Só estudando, ele nesse período descobre a lei fundamental da gravitação. É claro que ali ele teve acesso aos trabalhos de Kepler, Galileu e Copérnico para poder colocar a lei fundamental da gravitação. Então, quer dizer, ele teve acesso aí a materiais importantes. Ele, no caso, imaginou as leis básicas da mecânica e também aplicou aos corpos celestes. Ali, ó, ele foi aqui é um pouco discutível, né?
porque ele foi inventor do método do cálculo diferencial integral. Então, nessa mesma época, existe aí uma rixa entre ele e outro matemático, e não se sabe com certeza quem que foi o responsável, tá? E ele estabelece ali os alicerces das grandes descobertas próprias dele mesmo na óptica. Basta lembrar que Newton, ele é a pessoa que atribui a luz como sendo composta por partículas. Ele também descobriu a decomposição da luz no espectro luminoso. Então, o Newton nessa época foi uma época, digamos, que ele chega a conclusões importantíssimas, tá? Sua contribuição com a humanidade nessa época foi muito grande, através desses trabalhos. E ali no livro de 1687, nessa publicação, ele traz não só a lei de gravitação universal, mas também as 3 leis do movimento que a gente já estudou. Primeira, segunda e terceira lei. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos agora mostrar aí como que fica essa matemática da lei da gravitação universal. Então, a lei da gravitação universal, primeiramente, ela diz o seguinte, que a força de atração entre 2 corpos quaisquer é diretamente proporcional ao produto das massas de tais corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, tá? Então, o que essa lei coloca está aqui, ó. A força de atração, nesse caso, a força gravitacional é só de atração. Nós temos aqui como sendo produto da massa dos corpos dividido pela distância elevada ao quadrado que separa esses corpos. Aqui nós temos uma constante gravitacional, que ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então, veja só, o que o Newton ele chega à conclusão é que a força, então, é diretamente proporcional ao produto da massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa tais corpos. E aqui, inclusive, essa relação da força com o inverso do quadrado da distância, eu quero mostrar para você essa relação através da nossa próxima tela aqui, ó. Então me acompanha bem para essa tela. Ô, Matheus, tudo beleza? Tudo tranquilo? Muito bom ter você por aqui, cara. Valeu, hein? Se tiver dúvidas, coloca aí que a gente responde, tá ok? Então, olha só, gente. Aqui, ó, pegando a lei da gravitação universal, o que nós temos? Primeiro vamos para a tabela. Então, se eu tenho 2 corpos separados por uma distância raiz de 2D, a força entre eles, tá, vai ser F sobre 2. De que forma que a gente enxerga isso? Primeiramente, você tem que imaginar vamos pensar na forma mais fácil, 2 planetas, que estão separados por uma distância D, que você vê aqui em branco, ó, a distância D. E entre eles existe uma força F. Se nós aumentarmos essa distância para a raiz de 2D, então pegar a distância que existia entre esses planetas e multiplicar por raiz de 2, o que vai acontecer? A força entre eles vai diminuir. Quando se aumenta a distância, diminui a força. E, nesse caso, a força diminui pela metade. E como que isso acontece? Porque a força ela cai com o quadrado da distância. Quando eu pego raiz de 2 e elevo ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então é por isso que a força diminui 2 vezes. Se eu duplico a distância, 2 elevado ao quadrado é 4. E por isso que a força cai 4 vezes. Porque é sempre inverso ao quadrado da distância. Se eu triplico a distância, 3 ao quadrado é 9 e a força diminui em 9 vezes. Se eu quadruplico a distância, 4 ao quadrado é 16. E por isso que a força diminui 16 vezes. No entanto, agora observa aqui que quando eu diminuo a distância, tá? O que vai acontecer? Vai ocorrer um aumento na força. Então, nesse outro quadro, nós temos que... Imagine aí também, né, esses 2 planetas separados por uma distância D e uma força de atração F entre eles. Então, se eu divido a distância entre eles
por raiz de 2, quer dizer, eu aproximo esses dois planetas, a raiz de 2, quando eu levo ao quadrado, é 2. Isso faz com que a força duplique. Se eu divido a distância por 2, quer dizer, deixo metade da distância que existia, o que acontece? 2 ao quadrado é 4, e a força tem que aumentar por causa disso, por isso 4F. Se eu reduzo a 1/3 a distância, que eu fico com d sobre 3, d elevado ao quadrado é 3 elevado ao quadrado é 9. E a força vai ficar 9 vezes maior. E se eu reduzo a 1/4 do que era a distância, 4 ao quadrado é 16, a força aumenta 16 vezes. Isso tudo está previsto nessa equação. Força igual a constante gravitacional, produto das massas, pela distância ao quadrado. Observe que aqui, o que é essa relação gráfica entre a força e a distância? É uma função de força, né, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E por isso nós temos aqui essa parábola. Então isso aqui, tá? Isso aqui é uma parábola e tá aqui, ó. Para uma força 4F eu tenho uma distância d sobre 2. Para uma força duplicada é porque a distância foi reduzida ou dividida por raiz de 2. E para uma força F é porque eu tenho uma distância d. E está aqui a curva característica que representa a relação da força com a distância, força com a distância, dentro da lei de gravitação universal. O enunciado da questão traz: analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Então temos aqui 5 afirmações. A primeira afirmação, ela diz que a velocidade de um planeta é maior no periélio. Então vamos lá, isso aqui é bem fácil. É só a gente pegar aqui, ó. O que nós temos, voltando aqui? Periélio, o planeta, como as áreas precisam ser iguais para intervalos de tempos iguais, observe que a trajetória aqui é maior do que a trajetória lá no afélio. Mesma trajetória, quando eu pego, né? Mesma trajetória não. Trajetória maior no periélio dividido pelo tempo, que é igual, dá uma velocidade maior no periélio. Dá uma velocidade maior no periélio. O que significa que a velocidade de um planeta é maior no periélio. Essa aqui, então, é uma afirmação verdadeira, tá? Segunda afirmação, os planetas movem-se em órbitas circulares, estando só no centro da órbita. Não, circulares não. Estava até exagerado aqui para a gente, né? Essa elipse aqui exagerada. Então, a órbita é uma órbita elíptica. Ó, então, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Falso. Terceiro, o período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita, tá? Bom, aqui tem que tomar cuidado, porque isso aqui tem a ver com a terceira lei de Kepler. Aí quando você vai lá na terceira lei de Kepler, você tem aquela expressão na terceira lei de Kepler, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, que diz que t ao quadrado sobre r ao cubo é igual a uma constante. E aí tem muito aluno que vem interpretar, ele está falando aqui que o período, mas não está ao quadrado, o raio não está ao cubo, está errado. Mas o que acontece é que quanto mais distante do Sol está o planeta, maior é o período da sua órbita. E é isso que está dito nessa afirmação, tá? Simplesmente isso. T ao quadrado sobre raio ao cubo é uma constante? Sim. Mas quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o período de revolução desse planeta em torno do Sol? Sim. Então essa afirmação, ela no caso é verdadeira, tá? Então, ó, apesar da terceira lei de Kepler ser escrita dessa forma, nós entendemos que quanto mais distante esse planeta está do Sol, maior é o período. Então a terceira é verdadeira. A quarta afirmação, ela diz que os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Nossa, muito fácil.
verdadeiro o 4, e a velocidade de um planeta é maior no afélio. Já vimos, isso aqui contradiz a primeira, se a primeira é verdade, a última só pode ser, nesse caso, falsa. Então, as corretas, primeira, terceira e quarta, e primeira, terceira e quarta, 1, 3, 4, 1, 3, 4, alternativa C para essa questão. Observa aqui uma questão tremendamente fácil, apenas com essa terceira afirmação, que tem que tomar um cuidado danado. Muita gente no vestibular, por causa de afirmações desse tipo, acabam perdendo a questão, tá? Perdendo a questão porque faz essa interpretação e esquece de olhar aqui que ele apenas faz uma afirmação. Maior o raio, maior o período. Isso é verdade. Maior o raio, maior o período. Então, o que faz com que esse terceiro item seja verdade? Primeiro, terceiro e quarto. Letra C, que é o que coloca isso aí. Galera, vamos para mais uma questão aqui. E nessa questão nós temos que um satélite artificial, SA-1, se move em órbita circular em torno de um planeta em um período de 36 dias. Um outro satélite artificial, SA-2, possui órbita circular de raio 4 vezes maior que SA-1, movendo-se em um período de... Então, aplicação diretaça da terceira lei de Kepler, tá? Então, bem tranquilo isso aqui. Olha só, eu vou pegar o primeiro satélite, que é o SA-1. Então, SA-1. O que nós temos? Nós temos um período de 36 dias. 36 dias. Nós temos aqui um raio de órbita que é exatamente R, tá? Então, raio de órbita R em um período de 36 dias. Aí nós temos o SA2. E a informação a respeito do SA2 será... Eu vou aqui, o período de SA2 eu vou chamar de T2, tá? Isso aqui pode ser chamado de T1 e isso aqui de R1. E essa aqui é a nossa incógnita. Não sabemos qual é o período. No caso, o raio 4 vezes maior do que o SA1. O raio do SA1 é R1. Então, aqui eu posso dizer que o R de 2, ele é 4 vezes o R1. E de acordo com a terceira lei de Kepler que eu apresentei aqui, tá? Nós podemos então dizer que T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Então, olha só, vamos lá. Aqui, o que nós temos? Podemos substituir os valores. Período do primeiro satélite, 36 dias. Ah, professor, não tem que transformar isso aí, não tem que fazer nada, tá? Até porque se você olhar aqui, ó, 36 dias, todas as alternativas também se encontram em dias. Então, não tem o que fazer de transformação. 36 elevado ao quadrado. Sobre o raio 1, R1 mesmo. Não se esqueça que isso aqui é o cubo, tá? Isso aqui é igual, então, agora, no caso, o período 2, o período do segundo satélite elevado ao quadrado, sobre o raio do segundo satélite, que precisa aqui, ó, tá elevado ao cubo. Só que a informação é que, aqui, ó, o raio do segundo é 4 vezes o do primeiro. E isso, então, eu coloco aqui, ó, 4 R1 elevado ao cubo. Então, agora o negócio é o seguinte, você vai me acompanhar aqui. Vai me acompanhar aqui. O que eu tenho? Eu tenho 36 ao quadrado, tá? Eu tenho 36 ao quadrado. Eu não vou nem abrir isso aqui, tá, galera? Não vou nem abrir isso aqui. Ó, 36 ao quadrado. Sobre R1 ao cubo. Isso é igual a T2 ao quadrado. Sobre 4 ao cubo.
4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 que multiplica 4, 16 vezes 4, 64. Tá? 64. R1 ao cubo. Beleza? Ó, posso simplificar R1 ao cubo com R1 ao cubo. E agora presta atenção no seguinte. Eu vou ficar com 36 ao quadrado. O professor não tinha que abrir. Não tinha que abrir não, tá? Presta atenção no que eu vou fazer. 64, por acaso não é 8 ao quadrado? 64 eu posso escrever como 8 ao quadrado. Então, 36 ao quadrado vezes 8 ao quadrado, tudo isso é igual a t ao quadrado. Agora, o negócio é o seguinte, se aqui está ao quadrado e aqui é um produto tudo ao quadrado, observe que eu posso simplificar esse quadrado com esse quadrado com esse quadrado. E com isso, fica o período, esse aqui é o período 2, né, do segundo satélite, apenas com uma multiplicação de 36 por 8. E multiplicando 36 por 8, a resposta é 288 dias. Então está aqui, ó, aplicando a terceira de Kepler. Não é um grau de dificuldade tão alto, não. Não é daquelas fáceis, mas também não é alto. Fica ali pela média, né? 288 dias. Então, a alternativa correta aqui, letra B. Vamos lá, terceira questão. A figura mostra, lado a lado, os planetas Terra e Marte. Considere que a Terra tem o dobro do diâmetro de Marte, que a massa da Terra seja 10 vezes a massa de Marte, que a aceleração da gravidade na superfície da Terra seja 10 metros por segundo ao quadrado e que os dois planetas sejam esféricos. De acordo com os dados, a aceleração da gravidade na superfície de Marte é... Então, olha só. Opa! Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui os dois planetas e eu preciso determinar qual é, aqui, ó, o valor da aceleração da gravidade na superfície de Marte. Gente, isso aqui, tá? Tem a ver, no caso, com o conceito de aceleração da gravidade. Deixa eu mostrar esse conceito de aceleração da gravidade aqui. Olha só, tá aqui bonitinho. Então, conceito de aceleração da gravidade. Bom, o que nós sabemos a respeito da aceleração da gravidade? Que ela existe em torno de todos os planetas, tá? Em torno do Sol, em torno de todos os planetas. E no caso, os corpos de pequena massa que estão próximos à superfície do planeta são puxados na direção desse planeta. Isso acontece com as pessoas na Terra, com todos os objetos da Terra. Quando o homem foi à Lua, também objetos lá na Lua são puxados em direção à superfície da Lua, tá? E o que acontece? Nós temos aqui a força gravitacional, que ela é dada pela constante G, massa de um corpo, massa do outro corpo, sobre distância ao quadrado que separa os corpos. Essa força gravitacional é exatamente a força que nós consideramos entre a Terra e um corpo qualquer, por exemplo, aqui a maçã. Mas essa maçã, quando próxima à superfície terrestre, tá? Quando próxima à superfície terrestre, na verdade nem precisa ser assim, pode ser a qualquer distância da Terra, porque a gente leva em conta a distância entre os dois corpos. Mas essa maçã, então, dentro do campo gravitacional terrestre, na posição que ela se encontra, ela tem um peso. E esse peso o que é? Um produto da massa da maçã vezes a aceleração da gravidade. Quando eu igualo essas duas equações, porque essa força gravitacional seria o mesmo que a força-peso, então, igualando essas duas equações, observe que eu tenho constante gravitacional, m1 e m2 sobre d ao quadrado. E o peso é relativo à maçã, que tem massa m2 vezes g. Isso permite que eu simplifique a massa. E observe que a aceleração da gravidade, então, seria constante gravitacional vezes a massa do planeta. Observe que é relativa à massa do planeta e não à massa do corpo, porque seria a aceleração da gravidade provocada pelo planeta na sua vizinhança, sobre a distância ao quadrado, que seria o ponto em que o objeto se encontra em relação ao centro do planeta. Aqui tem que ser em relação ao centro do planeta. Então, essa distância que aqui aparece
não é em relação à superfície, é em relação ao centro. Agora que eu fiz essa explicação, tá? Vamos voltar na nossa questão, porque a nossa questão, então, ela, no caso, faz uma comparação, dá para dizer que é uma comparação da aceleração da gravidade da Terra e de Marte. Então, eu vou organizar aqui os dados, e vou pegar aqui os dados relativos à Terra. Então, os dados relativos à Terra seriam... Bom, considere que a Terra tem o dobro do diâmetro de Marte. Então, atenção, eu posso dizer em relação à Terra que ela tem... O diâmetro é o dobro do diâmetro de Marte, então eu tenho aqui um raio da Terra, certo? Que vale 2 vezes o raio de Marte. Então, essa é a informação que eu tenho. O que ele diz? Que a massa da Terra... onde é que está essa informação? Está aqui, ó. 10 vezes a massa de Marte. Então, massa da Terra é igual a 10 massa de Marte. E a aceleração da gravidade da Terra corresponde aqui a 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, tá aí. Quanto a Marte? Então, quanto a Marte, nós temos o raio de Marte, né, o raio do planeta, simplesmente é Rm. A massa, mm, e a aceleração da gravidade para nós, que eu vou chamar de gm, é uma incógnita, certo? E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma espécie de comparação, mas substituindo naquela equação que eu apresentei para vocês. Então, eu tenho aqui a Terra. Essa aceleração da gravidade é exatamente na superfície do planeta, tá? Então, para a Terra, o que eu tenho? Para a Terra, eu posso dizer que o G da Terra é Gzão, massa da Terra, sobre raio ao quadrado da Terra. Certo? Agora, nesse caso aqui, eu posso fazer a substituição, porque o G da Terra, então, será constante gravitacional. O que eu tenho aqui? 10 vezes a massa de Marte. Então, 10 massa de Marte. E o raio da Terra corresponde aqui a 2 vezes ao raio de Marte, elevado ao quadrado. Então, essa gravidade na Terra será... Gente, 2 ao quadrado é 4, certo? Então, peraí, ó. Segue essa linha de raciocínio aqui, ó. 2 quando eleva ao quadrado é 4. Lá em cima, no numerador, eu tenho 10. Então, eu teria 10 divididos por 4. 10 divididos por 4 é 2,5. Então, eu tenho G da Terra, 2,5. 2,5 do quê? De Gzão, massa de Marte, raio de Marte elevado ao quadrado. Tá? Esse é o primeiro resultado que eu encontro. Beleza? Agora presta atenção no seguinte. Quando eu pego aqui Marte, o que eu tenho? Eu tenho que o G de Marte, ele vai ser igual ao quê? A G, massa de Marte, estou pegando os dados daqui, sobre raio de Marte elevado ao quadrado. Porém, esse termo GMMRM ao quadrado é exatamente esse termo que a gente tem aqui. A mesmíssima coisa. E isso permite, então, galera, que eu possa escrever o seguinte, tá? Eu vou abrir aqui uma nova tela.
me acompanha aí. E essa nova tela diz que eu posso dizer que o G da Terra é igual a 2,5 G de Marte. Presta atenção aqui, ó. Voltando. G da Terra é igual a 2,5 GMM RM elevado ao quadrado, GMM RM elevado ao quadrado, que seria GM, G de Marte. Por isso que eu escrevi dessa forma. Mas, sabendo que a gravidade na Terra foi dado um problema, como valendo 10, eu passo a ter 10 sobre 2,5 igual a gravidade de Marte. Faço a divisão, chego à conclusão que a gravidade de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Então, solucionado, 4 metros por segundo ao quadrado. A próxima questão, ela traz o seguinte. A figura representa um satélite geoestacionário em movimento circular e uniforme a uma distância d da superfície da Terra. A trajetória desse satélite está contida no plano equatorial terrestre e seu período de translação é igual ao de rotação ao redor da Terra, cerca de 24 horas. Considerando que o raio equatorial da Terra mede r e adotando π igual a 3, a velocidade orbital desse satélite é d. Galera, essa questão aqui, ela é uma questão que tem que tomar cuidado, porque ela é muito fácil, ela é bem fácil. Só que tem gente que, dependendo do que tiver imaginando para a solução da questão, não resolve, tá? E eu vou mostrar por quê. Então, se não estiver bem preparado, não resolve. Se estiver imaginando de forma errada aqui, também não resolve. Deixa eu ver aqui, ó. Velocidade de órbita de qualquer corpo, qualquer satélite. Então aqui eu tenho a maçã orbitando em torno da Terra. Ah, professor, tá maluco? Uma maçã orbitando em torno da Terra? Cara, se for colocada na posição correta, tá? E com velocidade correta, uma maçã vai orbitar em torno da Terra sim, tá? Satélites artificiais, eles simplesmente são lançados com velocidade correta e para que eles atinjam uma altura correta e a partir dali eles vão orbitar em torno do planeta Terra. Bom, a velocidade de órbita, o cara quando tem dicção ruim é uma desgraça, hein? Tá louco? Então, aqui ó, a velocidade de órbita ela é obtida do seguinte modo. Só um pouquinho, vamos lá. Respondendo a sua dúvida aí, Matheus. Posso afirmar que a força centrípeta é igual à força gravitacional? Exatamente isso. É o que a gente vai fazer, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer. Afirmação, pelo menos aqui na nossa dedução. Afirmação de que a força centrípeta é igual à força gravitacional. Galera, quando eu não olho diretamente na lente, é que eu tenho uma outra tela aqui, tá? Eu tenho, na verdade, 3 telas. E eu tenho uma tela aqui que eu monitoro a live e eu tenho uma outra tela que eu olho os comentários, tá? E quando eu tiro o olho daqui é porque eu estou olhando informações aí nessas outras telas, beleza? Então, olha só, mas é exatamente isso. Aqui o que nós consideramos? Primeiro, tá? Primeira coisa que tem que considerar. Como o corpo está no movimento circular, ele está em movimento circular porque ele está sujeito a uma força centrípeta. Agora, o que acontece com essa maçã? Ela só está sujeita à força gravitacional. Então, existe uma força gravitacional entre a maçã e a Terra. E somente essa força atua nessa maçã. Sendo assim, essa força gravitacional ela faz o papel de força resultante centrípeta. Eu coloquei aqui a equação da força gravitacional, que a gente já viu. Constante gravitacional, produto das massas pela distância que a maçã está do centro da Terra, cuidado, não da superfície, mas sim lá do centro, tá? Porque a gente tem que levar em conta o centro de massa dos corpos. E a força, no caso, centrípeta, é massa, nesse caso, seria a força centrípeta que age sobre a maçã, massa, velocidade
tangencial à trajetória da maçã elevada ao quadrado e pela distância também desde o ponto que a maçã se encontra até o centro da Terra. Bom, como aqui eu falei que a força centrípeta é, no caso, a força gravitacional, porque é a única força que atua sobre a maçã, então ela tem de ser a força centrípeta, eu igualo. Então eu tenho constante massa, M1 é a massa da Terra, M2 é a massa da maçã, podia ser um satélite sobre distância ao quadrado, igual a massa, no caso da maçã, velocidade da maçã tangencial ao quadrado sobre distância desde a maçã até o centro da Terra. Podemos simplificar a massa da maçã. Massa da maçã, né? Olha só que legal. A massa da maçã que aparece em ambos os lados da igualdade. Simplificamos também d ao quadrado com d. E ficamos com esse termo aqui, moçada. Ó, G, que é a constante gravitacional. M1, massa da Terra, sobre distância d. Como v está ao quadrado, pode virar raiz no lado oposto da igualdade. Por isso que a velocidade de satélites ou de quaisquer corpos em órbita é a raiz da constante gravitacional multiplicado pela massa do planeta sobre a distância elevada, né? Sobre a distância. Elevado ao quadrado não, sobre a distância só. E essa distância vai desde o centro do planeta até o ponto que a gente quer saber qual seria a velocidade do satélite nessa posição. Então tá aí a nossa dedução da equação da velocidade da órbita de qualquer corpo orbitando aí um planeta qualquer, um corpo celeste. O negócio é o seguinte, agora voltando para a nossa questão. O problema dessa questão, galera, é que se interpretar, tá? Se fizer uma interpretação e quiser resolver por velocidade de satélite de acordo com o que eu mostrei para vocês, não sai, tá? Não sai. Porque o negócio seria o seguinte. A gente acabou de ver aqui, ó. Vou escrever a equação, tá? V igual. Porque ele fala qual é a velocidade do satélite. Igual a raiz de G, massa da Terra, sobre distância D. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu já colocar de forma adequada. A distância seria do satélite até o centro da Terra. Então, a distância é R mais D. Tudo bem? Está aqui a equação. Aí o problema ele vai colocar o seguinte. Ele diz, né, uma informação que, na verdade, a gente sabe que o período de translação do satélite geoestacionário, então ele é sempre visto na mesma posição de um certo ponto da Terra. Então é como se ele ficasse geograficamente em cima de uma certa posição fixa. Então olha só, o entendimento através dessa equação, tudo bem, o problema é que nós não temos dados para trabalhar com essa equação e chegar na velocidade. Então o que eu faço? A solução na realidade é muito mais simples. Nós consideramos aqui uma órbita circular, nós consideramos uma velocidade constante e simplesmente, peraí, deixa eu apagar porque não é por aqui que eu estou indo por um outro caminho. Então, não foi, apesar de ter deduzido essa equação, inclusive agora há pouquinho, a solução é simplesmente velocidade, espaço, dividido pelo tempo. Isso aqui. Somente isso é necessário para essa solução. Qual seria a velocidade do satélite em órbita, então? Espaço que ele percorre, o espaço de uma circunferência. O espaço de uma circunferência, o que é? Né? Comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Então, a velocidade é 2π que multiplica o raio. O raio tem que ser a distância de onde encontra-se o satélite até o centro. Então, é D mais R. Ou R mais D. Isso aqui, dividido pelo intervalo de tempo. Quanto tempo um satélite geoestacionário demora para dar uma volta completa em torno da Terra? Tá? Demora
um tempo, segundo o problema, de 24 horas. Então tá aqui, ó, 24. Agora o negócio é o seguinte, galera. Aqui, ó, π por sugestão, ele vale 3. Tá aqui, ó. Considere π igual a 3. Então, o que eu tenho? Simplesmente, de forma fácil, eu tenho 2 que multiplica 3, que é 6. E 24 no denominador. 6 com 24 é um quarto. Conclusão, a velocidade será R mais D dividido por 4. E é isso aqui, tá? Algumas questões de velocidade de satélite, realmente, o caminho é pela equação que a gente deduziu ali, onde a força gravitacional é igualada com a força centrípeta, mas nesse caso, pelos dados apresentados, o caminho seria mesmo espaço percorrido dividido pelo tempo. Última questão, o que ela traz? Ela diz assim, considere dois planetas de massas Mzinho e Mzão, separados por uma distância r. Um objeto se encontra em um ponto entre os dois planetas. Nesse ponto, a resultante da força gravitacional que ambos os planetas exercem sobre o objeto é nula. Considerando r a distância do objeto ao planeta de massa m, pode-se dizer que a razão Mzinho sobre Mzão entre as massas dos planetas é dado por... E aqui nós temos as alternativas. Eu tenho aqui uma reta. Essa reta une o centro de um planeta. Então está aqui, ó, esse planetinha aqui, de massa Mzinho, com um planeta maior de massa Mzão. Em algum lugar, a força gravitacional resultante sobre um objeto qualquer, esse objeto, eu vou colocar ele aqui, ó, a força, esse cara aqui ele tem massa M0 e a força sobre ele é nula. O que está acontecendo? Existe uma força de atração entre M e M0. Então, essa força de atração, eu vou representar aqui, ela fica para cá. Ó. Tá? Existe uma força de atração entre M0 e M. Isso é da atração, ela fica para cá. E nesse caso, o que está acontecendo? A gente sabe que a força resultante é nula. Isso ocorre porque F é igual a F'. Então, estamos desenvolvendo aqui o raciocínio de que F é igual a F', beleza? Só que essa força aqui é gravitacional. Professor, eu não preciso mostrar a força entre Mzinho e Mzão. Ela existe? É claro que ela existe. A força entre Mzinho e Mzão, ela existe, uma força gravitacional, porém não contribui para a solução do problema, porque o nosso problema quer saber qual é a razão das distâncias. Ou melhor, a razão entre as massas dos planetas. Razão entre as massas dos planetas. O único detalhe é o seguinte, tá? Essa distância aqui, galera, essa distância aqui é Rzinho. Essa distância daqui até aqui é Rzão menos Rzinho. Ah, mas por quê? Porque ele fala... Cara, vou ter que pegar uma outra linha aqui, não é possível. Eu tenho toque, se eu fizer uma linha muito torta aqui, tá louco. Ó, daqui até aqui, essa distância aqui, ela é Rzão. Beleza? Então, de Mzinho a Mzão é R, Rzão. De M a M0 é R. E daqui até aqui eu considero Rzão menos Rzinho. Entendido? Tranquilo? Então, olha só. Força gravitacional. Constante gravitacional. Essa força F é entre M e M0, então é o produto das massas. M que multiplica M0. Sobre a distância que vai ficar apenas R ao quadrado. Isso tem que ser igual a F'. E F' eu considero que é a força de atração entre M0 e Mzão. Então fica constante gravitacional G. Mzão. M0.
E a distância aqui seria, no caso, de M0 a Mzão, Rzão, menos Rzinho, elevado ao quadrado. Simplificações? Sim. Constante gravitacional. Observe que o termo M0, que é a massa do objeto, aparece em ambos os lados da igualdade, pode cortar. O não depende de M0? Não. Não depende da massa do objeto, tá? Podia ser qualquer corpo com qualquer massa entre os dois, desde que a força fosse nula. Nesse caso aqui, o que nós temos, galera? Nós temos que entregar isso aqui como resposta, ó. Mzinho dividido por Mzão. Então, eu já vou partir para a seguinte ideia. Eu vou jogar o Mzão embaixo do Mzinho. Vai ficar Mzinho, o Mzão foi para baixo. Para ficar apenas Mzinho sobre Mzão, eu tiro Rzinho ao quadrado. E no lado oposto, ele vai lá para o numerador. Sobre Rzão menos Rzinho ao quadrado. Aqui eu posso colocar, né, esse quadrado em evidência. E eu fico com R, certo? R com R menos Rzinho. Tudo isso ao quadrado. E essa é a resposta, então, desse nosso problema aqui, proposto nessa aula. Então, esse aqui é de força gravitacional de Newton. A alternativa correta aqui pode ver, está aqui, fácil, a letra C. Tranquilo?